Caríssimos fiéis, na liturgia de hoje temos o tema da escuridão e da luz. Os apóstolos se encontravam à noite na barca durante uma tempestade, e eles podem observar então nosso Senhor que vem acalmar a tempestade. E esse tema prosseguirá durante a semana, justamente com as luzes reaparecendo na festa da Candelária. Então, temos um tema que não se resume somente a esse domingo, mas se estende durante a semana. E de fato, é assim a vida do católico: escuridão por fora e luz por dentro. Assemelha-se externamente à travessia noturna do lago de Genezaré, em meio ao vento e à tempestade, e internamente à luminosa procissão da Candelária. Com efeito, meus caros, nossa vida de católicos é uma tempestade no mar. Com que severidade o bom Deus, às vezes, permite que seus filhos sejam tratados? Quantas vezes somos assaltados pelo mundo que nos persegue, pelo próprio demônio que nos tenta e pela nossa própria carne que nos inclina ao pecado, aos prazeres desordenados, às reações iracundas e impacientes. Mas justamente se Deus permite esses combates, essas tribulações, se muitas vezes Ele próprio nos trata com severidade, é porque justamente Ele quer o nosso bem. Ele não é como aqueles pais irracionais cuja ternura consiste tão somente em dar prazeres e mimar os seus filhos, satisfazendo todas e cada uma de suas vontades e caprichos, e assim criando pequenos monstros e pessoas psicologicamente quebradas. Deus é o primeiro a aplicar o princípio da Sagrada Escritura. Quem ama o seu filho não poupa a vara. E isto para o nosso maior bem. Afinal de contas, não há exercício da virtude sem combate ao vício. Afinal de contas, não há mérito sem esforço. Afinal de contas, nós não vamos buscar o bem maior que a eternidade se nós permanecermos iludidos pelas mentiras e pelos bens e prazeres transitórios deste mundo. Não há liberdade dos filhos de Deus se nós somos escravos das nossas próprias paixões, dos prazeres desse mundo e, portanto, escravos do demônio, príncipe deste mundo. E o fato é que os filhos de Deus, assim como todos os homens, nesta vida não têm dias unicamente felizes e prazerosos. Seja católico, seja pagão, nós teremos inevitavelmente tribulações, sofrimentos e perseguições. A questão é se nós vamos padecer esses momentos com a consolação da graça e a fortaleza de nosso Senhor, ou por nós mesmos, abandonados aos nossos esforços e escarnecidos pelo demônio e pelo mundo, e desanimados na nossa própria carne.
E nós podemos ver na própria história da igreja e na história das santas almas que os filhos de Deus passarão certamente por tribulações, perseguições e sofrimentos. No entanto, nós podemos ver com grande admiração quão grande é a igreja em tempos de perseguição. Os cristãos odiados, perseguidos, desprezados externamente, tendem a uma maior perfeição e santidade. E é justamente durante os momentos de paz e de liberdade da igreja que o fervor dos fiéis arrefece. E na história, durante as perseguições do Império Romano, é durante os momentos de paz, tranquilidade e liberdade que se introduz no seio da igreja a questão dos lapsi, aqueles que viveram um tempo de paz e que com facilidade passaram a apostatar quando retornavam às perseguições. Donde nós podemos concluir, meus caros, que apesar de não ser agradável, nós podemos sim, de fato, tirar proveito do fato de que a situação externa da igreja não seja muito boa, uma vez que nós podemos ser purificados pelas provações e por elas também ser fortalecidos na fé. Nós precisamos, portanto, daquilo que o Salvador exigiu de seus discípulos durante a tempestade no lago de Genezaré: uma forte fé e firme confiança em Deus. Por que temeis, ó homens de pouca fé? E nós vemos aí que grandes sofrimentos, grandes provações, grandes misérias podem ser, para os homens de pouca fé, um veneno, mas para aqueles que têm uma fé firme e sólida e grande confiança em Deus, um verdadeiro remédio e um verdadeiro fator de fortalecimento na fé, para que alcance uma fé ainda maior e uma santidade ainda maior. De fato, alguns encontram nos sofrimentos dos nossos dias o caminho que conduz a Deus, confusos diante de uma sociedade apóstata, diante de um relativismo total, diante de uma confusão, do abandono da própria noção de verdade, diante de uma falta de sentido para a vida. Alguns acabam encontrando a Deus e a verdadeira fé católica. Mas para muitos, as crises são um veneno que mata a alma. Por não possuírem uma verdadeira vida sobrenatural, com raízes firmes na graça, buscando viver um estereótipo exterior, buscando viver a fé, fundamentando-se unicamente em uma série de temas a discutir, em um estereótipo exterior com o qual se reveste, como uma mera prática de algumas devoções, ou então fundamentando-se a sua vida espiritual na imitação de algum guru, de alguma pessoa, fundamentando-se a sua vida sobrenatural em uma mera defesa de alguns pontos, como poderia fazer um vegano, um militante comunista, ou até mesmo um torcedor de time de futebol. A fé é extremamente superficial, se ela existe. Ela não tem raízes na alma. Ao que vinda a aprovação,
ao invés de olhar para o alto, ao invés de considerar a eternidade, ao invés de considerar o socorro de Deus e a providência divina, para tirar proveito da tribulação, ganhar méritos para o céu, praticar as virtudes, recorrer com mais fervor e confiança à graça de Deus, e de quebra, diminuir a pena devida pelos pecados no purgatório, eles olham, antes de tudo, as consolações, prazeres e tranquilidades das quais gozavam e que cessaram. A tranquilidade acabou. O prazer que eu tinha em fazer tais práticas, em imitar tal guru, o prazer que eu tinha em discutir na internet tais temas, agora foi obscurecido pela perseguição, pela provação, pela contrariedade. E assim, diante dessa provação, haverá, se não um verdadeiro abandono da prática da fé, pelo menos um compromisso com o mundo, um compromisso com a carne, um compromisso com as tentações. E se não há um abandono total, cai-se na mais verdadeira tibieza ou desespero. Portanto, nós devemos rezar instantemente nos momentos de tranquilidade e consolação, para que nós estejamos preparados para enfrentar as tribulações, porque elas virão. É inevitável. Faz parte da nossa condição humana. Haverão contrariedades, haverão tribulações, haverão perseguições, em um maior grau ou em menor grau, na sociedade, na igreja ou na nossa vida particular. Nem que seja uma dor de barriga, mas haverá. E por isso nós devemos, nos momentos em que nós temos a oportunidade de praticar a nossa fé, ainda com tranquilidade, com apoio de bons sacerdotes, com apoio da Sagrada Liturgia, com apoio dos sacramentos, com as boas formações que nós temos a oportunidade de ter, nós devemos nos preparar para a tribulação, para a contrariedade, para a perseguição, em qualquer nível que seja. Nossa vida espiritual deve ter raízes profundas e firmes na união com Deus, senão diante da primeira ventania nós cairemos por terra, como foi o caso conhecido dos senhores, ou não, da árvore ano passado que caiu aqui do lado da capela durante uma ventania. Ela não tinha raízes profundas, e foi o que bastou para ela cair por terra e necessitar até agora de uns pedaços de madeira para ficar em pé. E para isto nós precisamos não somente buscar conhecer mais a Deus, que é o básico do básico, pois nós amamos somente aquilo que nós conhecemos e não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. Nós devemos buscar conhecer mais a Deus para amá-lo mais, mas também precisamos recorrer ao seu auxílio, recorrer à graça que Ele nos confere para estarmos unidos a Ele e possamos contemplá-lo e contemplar a realidade sobrenatural da nossa vida, sobretudo por meio da oração mental, a meditação, e pela purificação da nossa vida, combatendo os vícios e mundanidades,
para que não sejamos aprisionados pela carne, pelo mundo e pelo demônio, e para que nós mantenhamos assim nosso olhar voltado para a eternidade. Assim nós não seremos pegos de surpresa pela tribulação, nós não seremos pegos de surpresa pelos sofrimentos, contrariedades, mas nós já estamos e já estaremos preparados para ela, pois já estaremos unidos à cruz de Cristo no combate às tentações e na mortificação da nossa própria carne. E assim, contemplando a realidade sobrenatural, diante da tribulação, nós não nos desesperaremos, não desanimaremos, mas veremos a oportunidade de crescer na fé, de crescer na união com nosso Senhor Jesus Cristo, unindo-se à sua cruz. Mas é claro, a caridade para com Deus, o amor a Deus, a caridade para conosco, para consigo mesmo, nos impele a rezar e rezar muito por aqueles que se encontram nesse momento diante de provações. Afinal, somos todos membros, pelo batismo, do corpo místico de Cristo, submetidos ao mesmo pastor supremo, participando, tomando parte dos mesmos sacramentos, possuindo a mesma fé. Nós fazemos todos parte do corpo místico de Cristo e podemos, pela comunhão dos santos, interceder e aurir méritos uns para os outros. E nós, se temos a graça de ter a fé, de ter a devida formação católica, de ter a assistência dos sacramentos, de ter o rito romano tradicional, de ter uma boa escola católica, de ter boas amizades que se sustentam uns aos outros, muitos são os que hoje em dia se encontram sem nenhuma assistência, sem uma boa formação, sem amizades católicas, e são por isso mesmo tentados ao desespero pelo demônio. Muitos se encontram desencorajados, desanimados, se julgando abandonados e isolados, ao meio de uma sociedade apóstata, em meio às tentações do demônio, em meio às fraquezas da própria carne, achando que não há nada que possam fazer. Por eles devemos rezar, para que eles tenham justamente a graça da perseverança e da fortaleza diante dos ataques dos inimigos da alma. Muitos há que hoje em dia são perseguidos pela sua fé católica, como os chineses perseguidos e abandonados, muitos católicos na África, inclusive sacerdotes, perseguidos pelos maometanos e pelos pagãos, e até mesmo possuímos já mártires na Europa, pela invasão e ira islâmica. Devemos lembrar, justamente, como dizia há alguns instantes, que fazemos todos parte do corpo místico de Cristo e temos o dever de socorrer estes desconhecidos nossos, mas que sabemos muito bem que são reais, existem e sofrem, pela comunhão dos santos, pela oração e pelos nossos sacrifícios. E assim também nos preparemos para bem suportar de forma viril e firme, e com uma grande caridade, as provações que também podem nos afligir. E várias já nos afligem. Afinal, nos encontramos em uma sociedade que abandonou a Deus e que combate frontalmente Deus, a Santa Igreja e aqueles que se mantiverem fiéis à fé e à própria lei natural. Assim, meus caros, também a nossa volta, há tempestades no mar, há miséria e outros tantos sofrimentos que nos afligem.
E se não são as perseguições contra a igreja, contra a fé, se não são as misérias comuns que podemos padecer, há entre nós certamente aqueles que sofrem, aqueles que padecem de sofrimentos familiares, de sofrimentos pessoais, de doenças, de injustiças, pelos quais nós devemos rezar. E nós também podemos nos deparar com essas tribulações, e nós passaremos por tribulações, isto é certo, mas como já disse, podemos passar por elas com Cristo ou sem, podemos passar com esperança ou sem, podemos passar por elas granjeando méritos e consolações, ou podemos passar com elas com o escarnecimento que o mundo tem de nós, com a zombaria do mundo, com o desânimo e desespero que o demônio vai nos empurrar, ou com a aflição que a nossa própria fraqueza vai nos fazer sentir. Lembremos sempre, Deus é bom e Deus é onipotente. Ele quer a nossa salvação, Ele quer que retornemos a Ele, Ele quer agir com misericórdia para conosco, e Ele é onipotente. Ao mesmo tempo que Ele não nos abandona, nem nos arma ciladas, Ele nos oferece a sua misericórdia e todos os meios de obtê-la. E por isso mesmo, caríssimos, eis que diante das trevas noturnas, da tempestade de Genezaré, teremos muito em breve, no dia 2 de fevereiro, as luzes da Candelária. Nós estamos nesse vale de lágrimas, nesta noite do mundo. Os filhos do mundo dormem e permanecem cegos à salvação e à verdade, mas os filhos de Deus avançam e se dirigem à igreja com uma vela nas mãos. Eles têm que defender essa vela do vento que tenta apagar a sua luz. E os senhores verão o quanto isso pode ser difícil na procissão da Candelária. E os filhos de Deus, com esta vela à mão, atacada pelos ventos, se dirigem à igreja, se dirigem em direção a Cristo, no lusco-fusco do anoitecer, e Cristo espera os seus filhos no tabernáculo da igreja. É essa a imagem da vida interior do católico. Se no mundo temos trevas e tempestade, o católico é portador da luz, portador de Cristo. Desde o batismo ele carrega e mantém dentro de si a luz divina da graça. E muito mais que isso, o próprio Cristo está habitando em sua alma. E apesar da noite e das tempestades lá fora, ele é fortificado, consolado e guiado por nosso Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida, o demônio, inimigo das almas, luta para extinguir esta luz e assopra com todas as suas forças, enviando as mais diversas provações, enviando as mais diversas ilusões e mentiras. E estas são as tempestades da vida, incluindo aí os mais ferrenhos combates que os inimigos da nossa alma, o demônio, o mundo e a carne, travam e travarão contra nós. Seja as fraquezas da nossa carne, seja o mundo com a sua religião falsa que coloca o homem no lugar de Deus, sejam os traidores de Deus que se encontram nas próprias fileiras eclesiásticas, professando uma fé estranha àquela que foi revelada por Cristo e ensinada pela igreja, espalhando heresias, combatendo a moral
e até mesmo querendo extinguir o devido culto divino. Mas os filhos de Deus, sustentados e fortificados pela graça, mantêm a sua luz e continuam a carregá-la. Pela fé, os filhos de Deus veem o caminho estreito que devem seguir. Pela graça, eles sabem que Cristo não os abandona, nem armas ciladas, e que não há o que temer, pois o mundo não tem poder algum para lhes tirar o tesouro espiritual que Deus lhes concedeu. Muito menos, o mundo não tem poder algum para lhes tirar a companhia de Cristo. Cristo prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. Cristo prometeu que as forças do inferno não prevalecerão demais contra a igreja. Por isso, os filhos de Deus mantêm a serenidade e a confiança em Deus. E mais que isso, os filhos de Deus aproveitam para aurir graças e méritos e ter uma maior união com Deus, colocando-se sob o amparo da sua divina providência. Os filhos de Deus sabem muito bem que o demônio e o seu corpo tenebroso que nos combate já foi derrotado pela cruz lá do alto do Calvário. E esse Calvário se renova todos os dias em nossos altares com o santo sacrifício da missa. Deus está e permanece conosco nos tabernáculos. A voz de Deus continua ressoando em nossos ouvidos pela pregação da verdade através do sacerdócio católico, através dos sacerdotes que se mantêm fiéis à doutrina revelada por nosso Jesus Cristo e transmitida ao longo dos séculos pela sagrada tradição. E assim, na casa de Deus, na doutrina da fé e na comunhão dos santos, e na comunhão do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que se nos dá na Sagrada Eucaristia, nós temos o verdadeiro alimento e a verdadeira força para manter essa luz acesa em nós. E assim, poderemos nós, fiéis a Deus e a sua graça, fiéis à Santa Romana Igreja e à Sagrada Doutrina, fiéis ao sacerdócio católico, poderemos enfrentar as tempestades da vida e levar a luz da graça sem que ela apague até o templo da glória no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.